com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz de poder estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao anjo desta igreja pela confiança. Ao corpo de obreiros, não é fácil. A gente está na frente do trabalho, nós sempre precisamos um dos outros. Por isso que a palavra do Senhor diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam aleluia! E que essa união não venha faltar aqui dentro desta igreja. Mas aos anjos, glória a Deus! Ao anjo desta igreja, aos pastores desta igreja, o Senhor manda dizer aqui nesta noite para quem estiver aqui ouvindo, aleluia, a palavra do Senhor no livro de Lucas, no seu capítulo 24, aleluia, no versículo 49 diz que eis que envio a promessa de meu Pai. Aleluia! Ficai-vos em Jerusalém, revesti de poder, aleluia, até que do alto seja dada a ordem, aquilo a qual o Senhor está dizendo aqui nesta noite. Ai daquele, aleluia, que olha para este lugar e tem descaso daquilo que o Senhor falou, que aonde estiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele estará presente. Glória a Deus, aleluia! Jerusalém para os discípulos era um lugar geográfico, mas Jerusalém aqui nesta noite é um lugar de adoração. E aqui é um lugar de adoração a qual o Senhor se faz presente. E ai daquele, aleluia, que tem proferido palavras contra este lugar, ferindo e magoando os líderes aqui desta igreja. Ei, havia um cajado numa porta, a pastora estava esperando ser aberto e o Senhor diz que hoje a porta se abre. Deus vai trazer, aleluia! E aquele aquele que duvidou é o próprio Deus quem vai lá e vai testificar, porque é Ele quem justifica a sua vida. Mas o Senhor determina nesta noite, continua cavando, mesmo em meio a pouca força, porque o Senhor tem visto e tem contemplado toda a sua aflição, toda a sua angústia. Glória a Deus! Tem visto, ei, a porta está aberta nesta noite, o cadeado até do armário vai sair. Chegou, aleluia, o tempo da providência de Deus. Ei, há um gigante que foi posto para tentar derrubar aqui este lugar, mas vai cair por terra. Glória a Deus! Noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, permaneça cavando, e a ordem é cavar, a ordem é marchar, porque aleluia, a água vai jorrar da fonte. Aleluia! E aqueles que duvidaram vão ter que contemplar o que o Senhor vai fazer neste lugar. Casa de oração, aleluia, porque a promessa ela é de Deus. Jerusalém para os discípulos foi um lugar geográfico, foi um lugar terreno, mas nesta noite é lugar de adoração. E quem chega aqui neste lugar sente a presença de Deus. Se não sente é porque não dá. Glória a Deus! Nesta noite, aleluia! Deus, Senhor, porque Ele tem algo para falar conosco aqui, aleluia. Livro de 1 Samuel, o seu capítulo 17. Desde o momento em que eu cheguei aqui, o Senhor já vem confirmando esta mensagem através do louvor, através da palavra introdutória, aleluia. Porque Deus, Ele é Deus que fala, Deus, Ele é Deus que testifica, e o mesmo Espírito, aleluia, o Espírito Santo de Deus, que estava comigo, que esteve comigo no meu dia, era o que está aqui nessa noite, e o que estava aqui neste lugar, e sabe o que cada um precisa ouvir aqui, aleluia. Livro de 1 Samuel, seu capítulo 17, o tema ali diz, o título ali diz, Davi e Golias, aleluia. Vamos estar lendo aqui alguns versículos. Peço que os irmãos se atentem
aleluia, neste momento, porque não tem a ver com o tempo em que eu vou ficar falando, mas tem a ver com a qualidade, aleluia, com a quantidade daquilo que você vai absorver do que Deus está falando contigo nesta noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 covados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Aleluia. Versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, sempre que havia um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja convosco. Versículo 40. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no bolso que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas mãos. Aleluia! Pode tomar os seus assentos. Glória a Deus! Exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já ouvimos aqui nesta noite, aleluia, o Senhor falando conosco, porque Deus, Ele é fiel, e Ele não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe aqui porque Ele sabe, aleluia, o que você precisa ouvir aqui nesta noite. E quando o pastor me lançou-lhe o convite, aleluia, eu aceitei, e o pastor me disse que era culto, aleluia, da vitória, era o culto da vitória. Então eu já quero começar aqui te fazendo uma pergunta: quem aqui quer ser vencedor? Aleluia! Mas eu quero, aleluia, já te dar um motivo para você abrir a tua boca, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz que você é mais do que vencedor, aleluia, ou seja, então você já é mais do que vencedor na presença de Deus.
Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Mas o Senhor quer que você saiba, aleluia, aqui nesta noite, que há uma força que emana dentro de você, a força que vem do Espírito Santo, esse Espírito Santo que conforta, que consola, esse Espírito Santo que fica, aleluia, a minha e a sua vida. E o Senhor me mandou aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, uma passagem que é bastante conhecida, mas eu quero que você se imagine agora, aleluia, dentro do vale de Elá. Eu te convido nesta noite para você entrar comigo no vale de Elá, e agora você começa a enxergar dois exércitos ali se posicionando, aleluia, entre o vale, e num desses exércitos estava ali um gigante, aleluia, a qual a Bíblia vem nos dizer que era um gigante de quase 3 metros de altura. Ele era um gigante intimidador, ele era um gigante, aleluia, a qual afrontava o povo de Deus. Glória a Deus! Mas o meu Deus, o seu Deus, o Deus que está aqui presente, aleluia, nesta noite, Ele é um Deus que não deixa a luta desigual. É Deus! Aleluia! Você pode até achar que não dá para você. Você pode até achar que você não vai conseguir. Mas o meu Deus, aleluia, que está aqui, Ele é um Deus que desafia. Ele é um Deus, aleluia, que de repente faz ali surgir no campo de batalha, aleluia, um jovem pastor. Um jovem pastor que não tinha nenhuma experiência em guerra. Esse jovem pastor, ele não tinha nenhuma experiência militar, mas foi Deus, aleluia, quem o chamou. Esse jovem pastor, ele não tinha nenhuma arma militar, mas ele tinha algo, igreja, a qual ninguém ali tinha, e a qual eu creio que aqui nesta noite tem crentes aqui que possuem a fé inabalável em Deus vivo. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, eu não sei o que você achou que veio ouvir aqui nesta noite, mas uma coisa é certa: o Deus vivo está aqui, o Senhor dos exércitos, e hoje Ele quer que você coloque a sua fé em ação. Assim como Davi, fé inabalável. Nós vamos descobrir aqui nesta noite como Deus, Ele usa o improvável para fazer o impossível na sua vida. Deus lindo! Porque Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Se você chegou aqui, foi porque o Senhor te quis aqui nesta noite. É Deus! E você vai entender. Porque o Senhor está dizendo aqui através da palavra, eu já quero conjecturar para você que há gigante na vida das pessoas aqui nesta noite. Há gigantes aqui, aleluia, que está tentando fazer você desanimar. Há gigantes aqui desafiando pessoas aqui, dizendo que você não vai conseguir, dizendo para que manter a porta aberta. Ei, é como já foi falado aqui. Deus não está atento à quantidade, mas Ele está atento à qualidade da sua adoração, da sua fé. A gigante aqui nesta noite tentando fazer pessoas desanimar, sair da presença de Deus. Ei, mas o Senhor está dizendo aqui, aleluia, que Ele vai te dar vitória. O Senhor se levanta ao seu favor aqui nesta noite. Aleluia! Não desista, não se entrega. O texto que nós lemos em 1 Samuel, ele vem descrever Golias como um gigante filisteu, mas aqui eu abro um parênteses, porque na verdade Golias, ele era apenas um mercenário. A origem de Golias, na verdade, diz que ele era endonita, e ele estava ali porque ele queria ganhar dinheiro, ele queria tirar proveito, aleluia, da situação. Assim como tem muitas pessoas que muitas das vezes se levantam contra a vida do servo de Deus para tentar tirar vantagem, ei, mas vai cair por terra. Aleluia! Esse gigante, ele estava ali equipado. Esse gigante, ele possuía ali ferramentas, aleluia, que o livro aqui de Samuel vem descrever como ferramentas impressionantes.
Esse gigante, aleluia, ele era a própria personificação do medo. Sabe o que é o medo? Medo paralisante é aquilo que te faz tremer mediante a uma determinada situação. Quantas pessoas estão hoje aí temendo falar da palavra de Deus com medo do homem? Quantas pessoas hoje estão aí personificando o medo às vezes até de falar aquilo que o próprio Deus mandou falar? Deus. Quantas pessoas estão se calando perante a este mundo que jaz do maligno? Mas eu creio que há os remanescentes, aqueles que permanecem na presença do Senhor, e que a sua força, ela vem do Senhor. Esse gigante, ele era a personificação do medo, algo que representava não somente um inimigo físico, Deus. mas aquilo que diz lá no livro de Efésios, no seu capítulo 6, do versículo 10. Nesta noite, eu não sei qual é a origem do seu gigante, mas eu vou descrever aqui para você. Gigante é tudo aquilo que desestabiliza a sua vida. Gigante, aleluia, é tudo aquilo que mexe no seu emocional, no seu sentimental. É tudo aquilo que te humilha. É tudo aquilo, aleluia, que tenta te fazer bater em retirada. Isso é personificação de gigante na nossa vida. E o Senhor falava comigo, ei, há gigante dentro e fora de nós. Mas sabe o que é pior, pastores? Que tem gigante que somos nós mesmos quem criamos. Deus. Golias, ele estava ali já há 40 dias afrontando os soldados de Israel. Já havia 40 dias que durante a manhã e durante a tarde ele se colocava no meio do vale e desafiava o povo de Israel. Ei, eu não sei quem tem te desafiado, se é você mesmo, às vezes se desqualificando, se desvalorizando, porque hoje em dia, aleluia, as pessoas elas olham com o olhar humano, pela lógica humana, daquilo que faz os olhos brilhar, ou seja, igreja cheia. Do que adianta ter uma igreja cheia, mas não ter a presença do Espírito Santo? Aleluia! Do que adianta ter um templo enorme, ornamentado, mas as pessoas aqui mais frias do que uma geladeira? Meu Deus! Fala mesmo, papai! O negócio ali estava sério. Até o próprio rei Saul, até o líder estava com medo daquele gigante. Ele até ofertou ali uma recompensa para quem enfrentasse aquele gigante, aleluia, teria a mão da filha dele, estaria isento de impostos. Você já imaginou? Porque quando mexe no financeiro do crente, você arruma briga, hein? Deus! Jesus, né? Bem que o pastor falou aqui. Ah, mas eu vou dizimar para o pastor ficar usando dinheiro lá para gasolina? Ei, se você dizimou, se você ofertou, deixa que o anjo da igreja sabe a necessidade da igreja, porque é com ele que Deus fala. Deixa que é Deus, aleluia, quem trata com quem tem que tratar. Deus! Você só faz a sua parte. Ei, até quando o Senhor está dizendo nesta noite? Você vai fazer igual o povo de Israel? 40 dias. Ou seja, por 2 vezes ao dia, Golias ia ali afrontar aquele povo, e aquele povo ali fugindo, correndo. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, até quando você vai fugir do seu chamado? Até quando, aleluia, você vai fugir daquilo que Deus quer colocar na sua mão, e você está negando? O Senhor quer colocar algo na mão de pessoa aqui dentro, mas a pessoa está negando. Ela está dizendo que ela não é capaz. Aleluia! Que ela não vai conseguir. Glória a Deus! Está dizendo para você nesta noite. É Ele quem te chamou. Foi Ele quem te escolheu. Aleluia! Jesus! E aí nós precisamos entender. Há batalhas em nossa vida, aleluia, que nós precisamos, ou que Deus, Ele coloca um exército para pelejar ao nosso redor. Ei, pastora, Deus está dizendo que Ele já deu ordem aos anjos dele. Aleluia! Olha aí! E vai buscar longe. Oh Deus! Deus já tem guardado. Deus já tem livrado. Aleluia! Há batalhas que o Senhor dá ordem aos anjos.
Mas há batalhas que nós vamos ter que lutar sozinhos. Verdade. Há batalhas que não adianta você querer. Às vezes você não pode pedir nem ajuda, né? Para o seu esposo, ou esposo para a esposa, ou até mesmo para os seus pastores. Porque tem batalhas que pertencem a você. A você se posicionar. A você, aleluia, se colocar à disposição de Deus. E eu mais uma vez quero te perguntar: qual é o gigante que tem te afrontado aqui nesta noite? Qual é o gigante? Ei, é problema financeiro? É problema emocional? É crise familiar? Eu não sei qual é o seu gigante, mas o Senhor está dizendo nesta noite: vai cair por terra, irmão. Glória a Deus! Eu creio, Jeová. Existem dores agudas e problemas agudos na nossa vida que Deus permite para que a gente não perca a batalha. Eu vou te explicar. Há certas situações que a gente sente a dor, porque Deus ele quer que você entenda que na situação de dor é onde você busca mais nele, é onde você espera mais nele. Dores agudas, problemas agudos. Mas eu quero te dizer, crente, problemas agudos é para ser enfrentados. Sabe por quê? Tem crente que acha que assim, eu estou com um problema hoje, então eu vou deitar, vou dormir e amanhã meu problema sumiu. Não. Amanhã Golias está lá de novo no meio do vale, te afrontando, te desafiando. Então problemas é para ser enfrentado. Eu sei que parece ser fácil hoje para mim dizer isso aqui, mas eu quero te dizer nesta noite, eu também tive que enfrentar o meu gigante. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu fui usuário de crack, eu fui usuário de drogas. A minha família chegou a ficar numa situação tão ruim dentro da minha casa comigo, que até chumbinho eles colocavam na minha comida. Eles tentaram me matar de diversas maneiras, por diversas vezes. Eu precisei enfrentar o meu gigante. E hoje, para a glória do santo nome Glória a Deus! Aleluia! Eu saí desse mundo de drogas. Hoje eu sou dono de casa de recuperação para a glória do Senhor Jesus. A obra lá é de Deus. Os jovens que estão aqui sabem, que me acompanham. Eu venci o meu gigante. Ei, Deus quer que você entenda nesta noite que a sua força vem do Senhor. Até você até pode achar que você está fraco, que você não tem condições, mas livro de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a parte B, aleluia, do versículo vai dizer assim, aleluia, que é na sua fraqueza que Deus, ele aperfeiçoa a força dele, aleluia. Ou seja, eu quero dizer para você nesta noite, fraqueza humana não é motivo e não é argumento para você não servir a Deus. A sua aleluia! fraqueza, ela não é argumento e ela não é motivo para você dizer que você não consegue, que não vai dar certo, aleluia. É como a gente ouve falar, Deus, ele está aqui e as mãos deles não estão encolhidas e nem os ouvidos agravados para que ele não possa ouvir e nem te abençoar. Mas eu ouvi hoje aqui quantas pessoas olham e falam, Senhor, me abre uma porta. Aí Deus vai lá, abre a porta, mas a pessoa fica parada, a pessoa fica no seu mesmo lugar. Ei, Deus já abriu a porta, agora você precisa passar por ela. É Deus! Senhor, me usa, eu quero ser usado. Eu quero pregar a sua palavra, mas não abre a Bíblia para ler. É Deus! Eu quero louvar, mas não ensaia. As coisas de Deus não funcionam assim. Mas o Senhor está dizendo que é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Ei, a sua vitória está na confiança em Deus. A Bíblia ela nos diz, Deus, ele é maior do que qualquer gigante. Não tem nenhum gigante a qual o nosso Deus, ele não pode, aleluia, vencer. Sabe por quê? Eu te digo, sabe quem disse isso? O livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 9, diz assim, não te mandei eu, esforça-te,
Tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o Deus é contigo, por onde quer que você aleluia! andar. Aleluia! Eu imagino agora Josué, depois de ter visto tantas situações ali a qual o seu líder Moisés passou, ele agora se encontra ali, aleluia, na frente do povo, e Deus dá uma determinação para ele: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Sabe por quê? Quando Deus ele te chamou para você confiar nele. E aí depois o próprio apóstolo Paulo, ele vem dizer esta verdade, ele vem reforçar essa verdade. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: ei, se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Então por que você ainda não foi enfrentar o seu gigante? Por que ainda o seu gigante está te afrontando? Porque ainda, aleluia, você não se posicionou da maneira qual Deus te chamou. Você quer enfrentar o seu gigante? Então entenda, mesmo ele sendo grande, o seu Deus ele é maior. A sua força vem de Deus. Você precisa confiar no Senhor. Não aceite, aleluia, a situação a qual hoje você está vivendo. Levanta a tua mão, eu quero profetizar na sua vida. Há uma unção de ousadia aqui nesta noite. Glória a Deus! Há uma unção nesta noite, aleluia, de autoridade, para você estender as tuas mãos nesta noite, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, e você determinar a derrota do seu gigante e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba nesta noite o poder de Deus para a sua vida. Aleluia! Mas ei, saia da sua zona de conforto. Saia do seu comodismo. Aleluia! Não aceita a situação. Hoje eu estava falando com os jovens lá na casa de recuperação. Os pastores já ouviram sobre indignação santa? Indignação santa. Sabe por quê que Davi se destaca aqui? Porque quando Davi ele ouve que havia ali um filisteu incircunciso desafiando o Deus a qual ele servia, Davi ele ficou indignado. Davi, aleluia, então ele diz assim: quem é esse incircunciso? O negócio ficou sério, pastores. Sabe por quê? Porque Davi, ele entendeu, aleluia, que aquele incircunciso não fazia parte da aliança com Deus. Oh, aleluia! Sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas que estão com um pé lá fora e um pé aqui dentro. E hoje Deus está dizendo, é para colocar os dois pés. Aleluia! Tem pessoas que estão lá fora, mas Deus já falou, vai trazer para dentro novamente. Davi, ele entende, aleluia, que havia ali um problema. Pergunta para mim qual era o problema. O problema não era militar. Davi, ele entende então que o problema ali era espiritual. O Senhor está dizendo, tem crente aqui tentando vencer aquilo que é espiritual, ei, no carnal. Verdade. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra a potestade, é contra a hóstia espiritual. Ei, no seu dia mal, vigia. Vai pro joelho, vai orar, vai buscar em Deus. Não adianta você tentar vencer aquilo, aleluia, que é espiritual no âmbito carnal ou no âmbito físico. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia! Não foi assim? Glória a Deus! Paralítico de Betesda, há 38 anos ele estava ali. E precisou Jesus passar ali no tanque de Betesda. 38 anos. Eu não sei o que você veio buscar na noite do culto da vitória, mas o Senhor está dizendo. Aleluia! Ele pode te Glória a Deus! Mas você precisa
sair da zona de conforto nesta noite. Oh, Deus lindo. Você vai ter que lutar e deixar o Senhor guerrear e pelejar no âmbito espiritual. Enquanto os soldados eles viam ali um problema físico, Davi então ele entendia que a afronta do inimigo era diretamente contra o Deus vivo. E é essa perspectiva que move o crente, aquele que é remanescente, aquele que ainda busca e espera em Deus, aquele que ainda, aleluia, crê que o Senhor Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida. Glória! Porque do que adianta você, aleluia, conquistar algo físico hoje aqui, mas amanhã Jesus voltar e você não ter salvação. É Deus. Hã? Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele é fiel. Jesus está aqui na casa. Glória a Deus. E há momentos que nós precisamos testificar a glória de Deus através da nossa fé. A pastora estava falando aqui, né? Lá no trabalho dela, assim como de repente, sei lá, na escola, ou até mesmo no meio da sua parentela, quando você realmente precisa mostrar que você é crente. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Mas agora eu quero ver lá fora. Na hora que as pessoas começam a te pré-julgar lá o crentinho, lá a irmã, lá, olha lá como é que tá. Ei, há uma nuvem de testemunhas. E os olhos como chama de fogo estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor, aleluia, Ele está sobre este lugar. Aleluia! Deus, Ele é fiel. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha quando você estiver no campo de batalha. Entenda que você serve um Deus vivo, o Deus dos exércitos, Senhor dos senhores. A indignação santa, quando Davi ele entende que aquele inimigo estava afrontando o seu Deus. Sabe, no livro de João, no seu capítulo 2, do versículo 13 ao 17, quando Jesus ele adentra ao templo e ele vê que aquele lugar, que era um lugar de adoração, agora havia virado um lugar de comércio, ele se indignou. Jesus ele sai virando ali a mesa dos cambistas. Jesus ele não agiu por impulso, mas ele agiu por indignação. É por isso que o Senhor está dizendo aqui nesta noite: não aceita a sua condição de miséria, não aceita a sua condição. Deus não te chamou, aleluia, por cauda, Ele te chamou por cabeça. Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Aleluia. Jesus então, Ele age por indignação, porque Ele não aceitou aquela condição. Zelar pela glória de Deus se faz necessário. E aí, a gente tem que entender, sabe por quê, irmão? Davi, enquanto ele estava ali tentando convencer Saul, ele estava falando. Mas aí, Davi, ele consegue convencer Saul, aleluia, que ele estava pronto para ir para o campo de batalha. Até mesmo porque o rei estava ali tremendo de medo. E aí, talvez ele não tivesse uma outra opção. Agora eu quero dizer para você, quando você achar que você não tem condições, ou quando você não tem outra opção, entenda, você mais Deus já é a maioria. Aleluia! E aí quando Davi, ele convence Saul que ele estava preparado a ir para o campo de batalha, pastor, aí sabe o que aconteceu? Agora ele teve que parar de falar, porque agora ia vir a ação. Tem certas coisas que a gente não tem que ficar falando por aí não. Pro vizinho, pro irmão. Tem coisas que a gente precisa falar é para Deus. Aleluia! E tem momentos que você não tem nem que falar. Você tem que agir. É o que Deus está falando aqui nesta noite. Sabe por quê?
Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, aleluia, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele te chamou, e quando Ele te chama, é Ele mesmo que te capacita. Aí Deus, Ele te capacita e Ele te dá as armas. Aí quando Davi então convence ali Saul, sabe o que Saul faz? Pera aí, você vai enfrentar um gigante grandão agora, cheio de ferramentas que são surpreendentes. Aí Saul pega e fala, tá aqui ó, a minha armadura, que certamente era uma ótima armadura do rei. Pela lógica humana, faz muito sentido, não é assim? Mas não, o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, aleluia! Nem tudo, glória aleluia, a Deus, o que os outros te oferecem é para você pegar. Nem tudo que os outros te oferecer é para você colocar a mão. Porque nem toda ferramenta que alguém te dá, ela vai te servir. E Deus, Ele tem os meios dele de agir na sua vida. E as estratégias, elas são para você. Aí Davi, ele vai lá até experimenta. Mas não era. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui, aleluia, é para você usar a ferramenta que Deus já colocou na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Davi fez, ele foi para a batalha contra um gigante incircunciso filisteu, com as ferramentas que ele já utilizava. E aí Davi, ele vai com o seu cajado, com a sua funda, e ele pega ali 5 pedras lisas do ribeiro. Que coisa linda. Sabe o que isso significa? A simplicidade da nossa fé, de quando a gente se coloca na presença de Deus. Sabe por quê? Deus não se impressiona com a sua beleza. Deus não se impressiona com a sua força. Deus não se impressiona com o que você tem de material. Mas Deus se impressiona com a sua humildade e com a confiança que você tem nele. Então quando você colocar algo no altar de Deus, aleluia, e você dizer a Deus que você confia nele, confia. Se Deus falou para não colocar a mão, não coloque a mão. Confia no Senhor. Deixa Ele agir no seu viver. Deixa Ele, aleluia, fazer conforme é a vontade dEle. A decisão de Davi de não usar armadura foi a melhor decisão e nos traz uma reflexão de uma verdade espiritual muito profunda. Porque às vezes nós somos tentados a fazer com a nossa força, a fazer da nossa maneira, a fazer do nosso jeito. Ei, mas não é assim. Sabe por quê? Porque tem coisas que ao olhar humano até se encaixa. Mas não é isso que Deus tem para você. Não é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Então entenda. Você foi chamado. E cada um dentro, aleluia, do propósito a qual Deus chamou. Davi, ele entendeu. Não era a armadura do rei que iria trazer vitória a ele. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Davi entendeu, pastor, não é a armadura, era a experiência que Deus já havia dado a ele. Tem pessoas que desprezam a sua história, mas só vocês que vivem aqui dentro desta igreja sabem o que vocês têm passado para chegar até aqui. E eu sei muito bem o que é isso. Quantas pessoas questionam por aí, não na minha frente. Por que ele? Por que Deus chamou, escolheu ele? Para ele estar lá como anjo da igreja. Ele, pastor, não tem nada a ver. Mas não, aleluia, sabe que eu já cuido de vidas há mais de 10 anos dentro de casa de recuperação. E quantas vezes eu precisei de um crente lá dentro para me ajudar e não foram. Jeová! É a experiência que você tem e que ninguém pode tirar de você. O que você vive com Deus é o que eu já falei lá para os meninos na comunidade. Eu tenho experiências com Deus, aleluia, que
somente eu e Deus sabemos. Davi sabia, não era a força da armadura, mas era a experiência que ele tinha com Deus. E eu quero te dizer mais, essa experiência, eu não estou dizendo que ela pode ser uma experiência somente boa. Sabe por quê? O próprio Davi falou para Saul que quando ele cuidava das ovelhas, aleluia, ali aparecia urso, ali aparecia leão, ele precisava com a própria mão e pela força que Deus dava a ele, vencer aquele urso, aquele leão. Mas lá no Salmo 141, aleluia, a gente vê que a mesma mão que destruiu ali, que derrotou o leão, que derrotou o urso, foi a mesma mão que suavemente tocou, aleluia, a harpa. Aleluia, Deus. É esse o Deus que nós servimos. É um Deus que é verdadeiro, um Deus que te traz através da experiência a verdadeira eficácia na sua batalha. Aleluia. Não deixa ninguém desprezar a sua história. Valorize aí os dons que Deus te deu. Sabe por quê? Deus já te preparou para a batalha e você nem está conseguindo entender isso aí, mas no tempo certo, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia! É no tempo certo a vitória virá. Glória a Deus! O desprezo das outras pessoas não muda o fato, aleluia, que Deus já te preparou. E hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia a qual o Senhor dos Exércitos, Ele vai pôr por terra esse gigante que está afrontando a sua vida, a vida dos seus familiares. Mas nesta noite creia, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que se você crer, não somente você, mas a sua casa também será salva em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus de vitória, Deus de glória, Deus de Davi, poder ele santo, sabia, ele aleluia, Deus, conhecia aleluia, o Deus que ele servia. E ele sabia que aquele gigante desafiou o próprio Deus. Ei, aí Davi, ele foi com a sua funda e com as 5 pedras lisas do ribeiro. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós. É, E vós Deus! Aleluia! aleluia, Deus, calareis. oh glória, No campo de batalha, você não vai vencer por muito falar. aleluia, Tem certas orações que a gente faz, que é aquela a qual o Senhor diz lá no livro de Mateus: entra dentro do seu quarto, vai lá dentro, fala com o Senhor, porque essa batalha ela é sua. E aí, aleluia, nós sabemos que Davi, com uma única pedra, ele consegue derrubar aquele gigante. E é importante a gente entender, porque quando, pastores, a gente se posiciona e a gente deixa Deus pelejar por nós, a nossa fé, ela inspira fé nos outros. Aleluia! E quando Davi derruba aquele gigante, é lindo. Aleluia. Os soldados de Israel e de Judá, eles começam a gritar, a perseguir ali os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Ou seja, Deus deu vitória ao povo de Israel. Aleluia. E é isso. É esse Deus que aqui nesta noite Aleluia! manifestou a sua vitória. Glória a Deus! Mas eu quero agora te dizer, a maior vitória que aconteceu foi aquela a qual o Senhor Jesus, aleluia, venceu a morte e o inferno. E hoje Ele está aqui vivo, vivo, eu sinto, Pai, contemplando o meu e o seu coração. Deus, Então não desfaleça, igreja. aleluia, Entenda que se o Senhor te chamou, é Ele que vai te dar vitória. é Deus,
Com a permissão dos pastores, eu quero pedir para você se colocar de pé nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E eu, como eu falo lá na igreja, eu não vou te convidar, eu vou te desafiar a abrir a sua boca em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e você clamar a Deus comigo aqui nesta noite, porque o Senhor e você sabe qual é o gigante que você veio aqui nesta noite para pelejar. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico, eu te bendigo aqui nesta noite, pelas vidas que aqui estão, por tudo aqui quanto o Senhor falou nesta noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos revista e nos capacita para a glória do teu santo nome. O Senhor tem visto aí, Pai, o gigante que se levanta na vida de cada um, mas nesta noite o Senhor determinou a vitória. O Senhor disse que esse gigante vai cair por terra. Eu não sei, Pai, se é enfermidade, eu não sei, meu Deus, se é desânimo, eu não sei o que se trata, se é libertação, mas o Senhor sabe. Então, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Senhor Jesus, vai operando, vai agindo, vai fortalecendo, em nome de Jesus, o teu povo, a tua igreja, para a glória do teu santo nome. Derruba o gigante nesta noite, Pai, em nome de Jesus, porque somente o Senhor sabe a marca que cada um aqui carrega, mas que o Senhor venha derramar o teu bálsamo e confortar, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada coração nesta noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Até aqui o Senhor me conduziu. Que os irmãos venham ficar com essa palavra. Não se esqueça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia! Dê uma Glória a salva de palmas para o Senhor Jesus.